Boa tarde, me chamo Mariana Onofre e sou conservadora e restauradora de bens culturais. Apresento o trabalho intitulado Tapeçarias Decorativas da Câmara dos Deputados, Metodologias de Higienização e Acondicionamento, realizado por mim em conjunto com Jussara Quintero de Farias, chefe do Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados, e Aline Rabelo Ferreira, também conservadora e restauradora de bens culturais. A Câmara dos Deputados possui um significativo patrimônio histórico e cultural, bens integrados e museológicos, arquivísticos e bibliográficos, que juntos somam cerca de 23 mil metros lineares. O Museu da Câmara possui em seu acervo 52 tapeçarias, que são datadas da segunda metade do século XX, ou seja, são tapeçarias contemporâneas, e possuem distintas técnicas de feitura, sendo as mais comuns o arraiolo e o gabé. Trago alguns exemplos de tapeçarias: Reisado, de Carlos Moraes, e Desenho Rupestre Tapuia, desenhado por Ariano Suassuna. Um tapete de técnica Gabé, proveniente do Irã, e um tapete da técnica Gobelin. Nossa Senhora do Rosário, desenhado por Henrique Moura, e Rústico, de Hélio Baeta de Rezende. A partir de novembro de 2020, a equipe de preservação retornou ao trabalho presencial e todas as reservas técnicas foram higienizadas, sendo os acervos avaliados quanto ao seu estado de conservação. Ao analisar algumas das tapeçarias, foram identificadas manchas de micro-organismos que precisariam ser avaliadas com maior acuidade. Acrescentando-se isso, a necessidade de aprimoramento das embalagens de guarda das tapeçarias acondicionadas na reserva técnica, foi decidido que todas as tapeçarias seriam paulatinamente analisadas, tratadas e reacondicionadas. Os objetivos deste trabalho são, então, apresentar as técnicas utilizadas para a higienização e o acondicionamento das tapeçarias. Ao lado, podemos mostrar as tapeçarias em números. O total no acervo é de 52. As tapeçarias higienizadas e acondicionadas somam 38 e passaram por outros processos de intervenção, como consolidação de costuras, ajuste dos fios, atualização dos materiais e técnicas de sustentação das tapeçarias verticais, são 23. Para a metodologia, houve a identificação de materiais e técnicas, documentação fotográfica, diagnóstico do estado de conservação, higienização mecânica, outros tratamentos, acondicionamento. E é importante dizer que todas as etapas foram desenvolvidas em diálogo com outros conservadores restauradores especialistas em materiais têxteis e profissionais, como historiadores e museólogos, e até um designer de moda que nos auxiliou na identificação de fibras de têxteis contemporâneos. Para a higienização, os materiais utilizados foram aspirador de pó com filtro EPA, pincéis de cerdas macias e telas de nylon ou equivalentes. Para a higienização, coloque a tapeçaria sobre uma superfície plana. Posicione a tela de nylon sobre a peça e faça higienização por quadrantes. Além de proteger a peça, o quadrante da tela de nylon pode ser utilizado como referência para controlar a área higienizada. Para realizar a aspiração, posicione o bocal do aspirador sobre o tapete, com uma pequena distância da superfície e aguarde alguns segundos. Não mova o aspirador para o lado enquanto aspira uma área. Levante-o e coloque-o ao lado da área já aspirada, repetindo até terminar o quadrante. O bocal do aspirador também deve estar coberto com tela de nylon. Higienize primeiro a frente, depois o verso do tapete, e dê preferência para velocidades mais baixas para aspiração. E, se for possível, utilize um reostato para controlar a potência de sucção do aspirador, principalmente para tapetes mais fragilizados, que precisam de sucção baixa para não serem danificados. O aspirador jamais deve puxar ou levantar a peça da bancada. A sucção deve ser leve. Passe o tubo do aspirador pelo seu braço para evitar o constante contato do cano com a tapeçaria. Podem ser usados pincéis de cerdas macias para varrer a poeira das fibras do tapete na direção do bocal do aspirador. E, eventualmente, pode-se fazer o uso também de pinças e espátulas para a remoção de sujidades aderidas. Outro fator importante é o uso de EPIs, luvas, máscara, jaleco e protetor auricular. Para finalizar o processo de tratamento das tapeçarias, cada uma delas teve seu acondicionamento repensado para ser adequado às necessidades particulares de cada item. A maioria dos tapetes, por ser flexível, pode ser acondicionada em rolo. No entanto, as embalagens para as tapeçarias que contêm estruturas rígidas em sua confecção ou acabamento precisaram ser desenvolvidas individualmente.
Os materiais utilizados nas embalagens foram tubos de policloreto de vinila, PVC, de 100 mm de diâmetro, tamanho que foi ideal para condicionar a maioria dos artefatos flexíveis, papel filissete neutro, TNT, filme de poliéster de 100 micras e cadarços de algodão de 2 centímetros de largura. Os tubos foram cortados em tamanhos variados, de acordo com as dimensões de cada tapeçaria. Em seguida, foram cobertos com papel filissete neutro e uma camada de TNT. Os protocolos de embalagem definem que, em geral, as tapeçarias devem ser enroladas com a face para dentro, de forma que o desenho fique voltado para cima quando desenrolado. Peças com superfícies elevadas devem ser enroladas com a face para fora, assim como peças com forros e, consequentemente, com forro para dentro, pois quando uma camada dupla de têxteis é enrolada, a face interna tende a enrugar, então é melhor criar rugas no forro do que na tapeçaria em si. Para enrolar as franjas longas ou irregulares, deve-se criar um folder de proteção para inserir as franjas e facilitar o processo. Em alguns casos, o diâmetro do tubo pode não ser largo o suficiente para enrolar uma tapeçaria com características específicas, como no exemplo da imagem. A presença de pequenos espelhos fez com que fosse necessário aumentar o diâmetro do tubo de sustentação, enrolando em uma camada de plástico bolha. Depois de forrar o tubo adequadamente, para que não fique em contato direto com o artefato, a tapeçaria deve ser enrolada observando as suas características. Após enrolar o tapete, deve-se cobrir a peça com um tecido de proteção, como o TNT. Em seguida, optou-se por adicionar ao invólucro uma camada de filme de poliéster do mesmo tamanho da tapeçaria, acrescentando mais um nível de proteção na embalagem. Essa camada não é fechada nas laterais, permitindo a troca de ar entre o interior e o exterior do acondicionamento. O filme de poliéster foi incluído nas embalagens devido à sua superfície plana e lisa, que bloqueia a deposição de sujidade sobre o TNT e facilita a limpeza de embalagem durante as rotinas de manutenção da reserva técnica. Além disso, por sua resistência, também protege as camadas internas de forças físicas que podem causar deformações e rasgos. Para finalizar a embalagem, cada tapeçaria foi amarrada com fitas de cadarço de algodão de maneira firme para manter a embalagem estável, porém sem apertar ou marcar o artefato. Por fim, não podemos esquecer de identificar as peças. Para os acondicionamentos em caixas foram utilizados papel corrugado neutro, espumas, entretela sem goma, papel filifold documenta, compensado de madeira e cadarço de algodão. A primeira caixa apresentada foi desenvolvida para um tapete arraiolo que possui uma camada de encolagem no verso. Caso a peça fosse acondicionada em rolo, poderia ocasionar empenamentos em seu suporte. Foram realizados testes com foamboard devido à sua qualidade e estabilidade a longo prazo, porém o material não suportou o peso do tapete. Portanto, para suster a tapeçaria, a caixa foi confeccionada em compensado de madeira e revestida por papel filifold, de modo que a obra não entre em contato com a madeira áspera, e por fim, cadarços de algodão para o fechamento da caixa. Tratando-se de uma obra feita em sisal e algodão, foram realizados testes e foi concluído que seria possível dobrar o tapete de modo que não houvesse futuros danos a partir de ondulações ou vincos em sua superfície. Como a peça possui uma elevação em sua parte central, foram colocadas espumas envoltas em TNT, preenchendo os espaços para a acomodação das partes dobradas do tapete, de modo que a espuma não entrasse em contato com o objeto. Posteriormente, a obra foi envolvida em TNT para evitar sua movimentação e, por fim, disposta em uma caixa, confeccionada em papel corrugado neutro, especificamente de acordo com as dimensões do tapete já dobrado. As tapeçarias decorativas contemporâneas da Câmara dos Deputados passaram pelos processos de conservação e restauro e troca de acondicionamento de acordo com diferentes demandas de cada peça. As demais obras que compõem o conjunto de tapeçarias estão sendo paulatinamente tratadas. Os materiais de acondicionamento que não têm qualidade arquivística serão substituídos assim que possível. O principal ponto a ser ressaltado é a elaboração de uma rede de apoio transdisciplinar para reforçar a troca de experiência e o diálogo para unir profissionais com diferentes conhecimentos. Além da discussão interna sobre as propostas de tratamento e acondicionamento para cada peça, houve também o contato externo com conservadores restauradores, museólogos, historiadores e designers, fazendo uma ponte transdisciplinar para o aperfeiçoamento do tratamento das tapeçarias. A ampliação da divulgação e do acesso às publicações existentes, principalmente em português, é fundamental para que profissionais possam se atualizar e atuar com responsabilidade sobre o patrimônio. Muito obrigada pela atenção e caso tenha alguma pergunta, estamos à disposição
Vocês podem nos encontrar em mariana.onofre@câmara.leg.br.